A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está no livro de Malaquias. Malaquias 3:13, que diz assim: Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Reclama Deus. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Oremos. Pai querido e amado Deus, graças te dou pela tua palavra. Fala conosco neste momento, Senhor. Abra os nossos corações para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Seja com cada um de nós, abençoando, que a tua palavra gere vida, gere coragem, gere cura, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nesse contexto dessa história, Malaquias está falando para o povo de Deus. E nesse versículo, Deus está se queixando com eles de que eles foram hostil com Deus. As palavras deles foram agressivas para Deus. Nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que vê, e nós temos um Deus que conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Então, não tem palavras que ficam ocultas diante de Deus. E nem o que nós fazemos, porque diante de Deus nós estamos nus diante dele, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. E muitas das vezes nós esquecemos disso. E aqui nesse texto, Deus fala para o povo de Israel que eles estavam sendo hostis. As palavras foram agressivas. Eles feriram o coração de Deus. E eles perguntam: o que temos falado contra ti? Na pergunta, achando que Deus não sabe. E Deus diz: tens comentado que é inútil servir a Deus. Murmuram: que vantagem temos tido por termos o cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos. Queridos, quando nós começamos a olhar para o que está em volta de nós, e era o que esse povo começou a fazer, eles começaram a olhar para as nações pagãs que estavam prosperando, que estavam ficando cultas e saudáveis. E isso despertou inveja neles. Lembra do Salmo 73, que Asaf também começa a olhar as circunstâncias e começa a murmurar, começa a reclamar. Quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, quando nós começamos a ficar focado naquilo que nós estamos passando, no que está acontecendo no mundo, nós começamos o quê? A murmurar. E era exatamente o que eles estavam fazendo. E eles começam a dizer que inútil era servir a Deus. E eles dizem: que vantagem nós temos de servir a Deus? De que adianta estar na casa do Senhor? De que adianta ler a palavra do Senhor? Do que adianta ter uma comunhão com Deus se nós estamos aqui sofrendo, passando necessidade? De que adianta isso? É o que eles falam. E ainda eles dizem: orando
e lamentando perante o Eterno do Exército. Olha o que eles dizem. De que adianta nós ficarmos orando? De que adianta nós ficarmos clamando a Deus se Ele não nos ouve, se Ele não nos responde, se Ele não atende aquilo que nós estamos pedindo? E Deus diz, olha aqui no 15, por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Quando eles começaram a murmurar, a falar, quando nós começamos a murmurar e a falar, nós achamos que eles são felizes. Nós começamos a achar que as pessoas são melhores do que nós. E olha o que eles dizem. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece e escapam ilesas. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e Ele tem um tempo certo de agir com cada pessoa. Só que eles não entendiam isso, e muitas das vezes nós não entendemos isso. Mas tem um grupo de pessoas que não estava agindo desta maneira. E é aqui, neste versículo 16, que eu quero chamar a tua atenção, para que nós possamos fazermos como eles fizeram. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus conversaram uns com os outros, e o Senhor o ouviu as suas orações com atenção. Havia um grupo de pessoas que não estava crendo em Deus e estava murmurando que Deus não valia a pena servir a Deus. Mas havia um grupo de pessoas, que esse grupo seja eu e seja você, que teme a Deus, que busca a Deus, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando nós começamos a temer a Deus, não é ter medo, é ter respeito, é crer naquilo que Ele está falando, naquilo que a palavra de Deus está ensinando, nós seremos bem-sucedidos. E este povo foi. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus conversaram uns com os outros. É o que eu estou fazendo com você. É o que nós fazemos quando estamos reunidos em família com os irmãos. É buscar a Deus. É orar a Deus. Conversavam uns com os outros e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. Quando nós não nos preocupamos no sentido de compararmos o que Deus faz na nossa vida e o que acontece na vida do ímpio, daquele que não serve a Deus, Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde e Ele atende as nossas orações. Que lindo! O Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num sefer, num livro, num memorial, livro dos nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam a Deus e honravam o seu nome.
Aleluia. Quando nós honramos a Deus, quando nós oramos a Deus, Deus, Ele escreve no seu livro os nossos atos, aquilo que nós fazemos. Tem um memorial diante de Deus ao meu respeito e a teu respeito. Por isso, nós temos que ter o cuidado de não ficar parado nas murmurações, nas reclamações, nas comparações. E olha, vou repetir, e diante de Deus foram escritos num Sefer, livro dos nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam e honravam o seu nome. Aleluia. Meu amado e minha amada irmã, se preocupe em ter o seu nome escrito no livro da vida. Em ter o seu nome escrito no livro da vida. Que no final dos tempos, Deus vai abrir o livro da vida. E os nomes que se achar escrito no livro da vida irão passar a eternidade ao lado de Deus, de Jesus. E também aquilo que nós fizemos também está escrito. E nós iremos receber um galardão. Sabe por quê? Porque aquilo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Há uma recompensa. Deus, Ele nos presenteia quando nós o servimos, quando nós o buscamos. Só de nós estarmos agora, neste momento, vendo esse vídeo ou ouvindo, Deus já está nos recompensando, porque você está ouvindo a sua palavra. E prossegue no 17 dizendo assim: portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha o que o Senhor diz, que naquele dia, que dia é esse? É o dia que Ele voltar para julgar as nações. Nós vamos ser como um tesouro particular. Ele terá compaixão de nós como um pai tem compaixão do seu filho. Deus é pai e Ele sabe como cuidar de nós. Então, vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Meu amado e minha amada irmã, vai haver uma diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus, entre o justo e o maldoso. O que você quer? Servir a Deus ou não servir? Que possamos juntos servirmos a este Deus, porque a palavra de Deus diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Que neste dia, eu e você possamos servir ao Senhor. Oremos. Pai querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor. Eu quero, neste momento, te pedir, nos ajuda, Pai. Tira o murmurar dos nossos corações, tira as reclamações do nosso coração, tira as invejas, Senhor. Tira
em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos impede de te enxergar, de buscar a tua face. Tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de enxergar o quanto o Senhor é misericordioso, é bondoso, o quanto o Senhor cuida de nós. Obrigada, Pai querido e amado Deus, por estar ouvindo as nossas orações com atenção. Não de qualquer maneira, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque Tu és um Pai que cuida de nós. Tu és um Pai que guarda o memorial, aquilo que nós fazemos para Ti, e o Senhor não nos deixa sem recompensa. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, a caminharmos contigo e que possamos, na nossa vida, aqueles que nos ladeiam possam ver a diferença entre os que servem ao Senhor e entre os que não servem ao Senhor, entre os que são justos e entre os que são maldosos. Que o Senhor nos ajuda, que essa diferença seja notória. E obrigada, Senhor, porque nós queremos ser o teu tesouro particular. Nós queremos ser o tesouro particular do Senhor. Obrigada, Pai querido e amado Deus, por toda a tua bondade, por todo o teu amor. Abençoe-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.